Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma linda pintura. Se você não viu o vídeo anterior, eu pintei sobre paisagem. Foi uma das mais votadas lá no grupo do Telegram. Se você não se inscreveu, se inscreva para você poder assistir e ver os outros vídeos que eu fiz aqui no canal. Dá o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber novas pinturas e novidades em tempo real. Eu vou pintar aqui um cavalo, escolhi para fazer essa figura aqui, e você vai aprender a pintar um animal. Espero que você goste. Se você fizer, e eu gostaria também que você fizesse o comentário aí embaixo para mim saber como foi. Diga de onde você está vendo esse vídeo, eu gostaria também de saber de onde você está assistindo. Eu gostaria muito de responder as suas perguntas se você tiver alguma dúvida. Eu vou ficar muito feliz se você fizer e concluir. Manda para que eu possa ver o teu trabalho. E se você tiver alguma dúvida, eu posso estar tirando a tua dúvida. Então, vamos lá? Aqui eu estou pegando o verde oliva e vou fazer as marcações do fundo aqui que fica atrás da imagem. Verde oliva e verde Vercier. Eu deixo esses espaços em branco para colocar o branco depois, fazer o contraste para ficar um pouco parecido com o fundo, né? Na verdade aqui o nosso foco é o cavalo, mas é bom que você já aprende a fazer algum tipo de fundo. Você faz essa cobertura, um verde oliva e o verde Vercier, e vem matizando com batidinhas em cima. E deixando meio rústico, né? Não precisa matizar tanto e uniformizar as cores, né? Deixar meio mesclado, um contraste de cores. Somente com batidinho você termina o fundo. Agora nós vamos para a parte do cavalo, né? Eu vou pintar a traseira dele aqui com sombra queimada misturado com cris de pane para fazer a parte escura. Então você pega os dois juntos e vai aplicando nessa parte de trás. Então é aquela regrinha que eu sempre falo: começar pintando atrás, pintar tudo que vem por trás primeiro e depois vem fazendo o que vem pela frente para não ter dificuldade depois. Com sombra queimada eu faço esse contraste que tá lá, mais claro, né? Um pouquinho do marrom Van Dyck para ficar um pigmento avermelhado. Faço os contrastes aqui de profundidade. E com um pouquinho de branco eu vou clarear essa parte que fica entre os dois tons. Pego sombra queimada e marrom Van Dyck e escureço um pouco mais aqui nessa parte. Isso ainda faz parte dele, né? Não é nenhum tipo de acessório dele.
E aí você vai pintando a parte mais clara. Com o Cris de Pan, terra de siena queimada e o sombra queimada, o marrom Van Dyck e sombra queimada, você faz essa parte mais escura que é ao lado. Essa parte que teve volume mais claro, que eu fiz antes, eu coloquei um pouco de branco com sombra queimada e deu essa tonalidade. Na parte do pescoço dele embaixo, né, toda essa região aqui, eu vou colocando a sombra queimada junto com Cris de Pane. Sempre eu sigo as marcações que eu fiz com esboço com lápis, para não perder nenhum traço do desenho e não ficar com o desenho deformado. Vai pegando os dois, né? Usa bastante a sombra queimada e Cris de Pane. E eu vou aplicar nessa área e fazendo já dentro do acessório dele, né? A parte vazada já vou colocando e adiantando essa parte. Agora eu coloco um pouquinho de branco, Cris de Pane e sombra queimada, que vai dar esse tom meio acinzentado. Não sei se dá para você ver na foto, mas tem um pequeno detalhe. E eu fiz esse detalhe. E que é importante respeitar os detalhes para o trabalho ficar bonito. Depois você matiza sem sumir com o detalhe. E continua essa parte embaixo aqui ao lado do pescoço. Passa uns riscos, uns pontos mais claros e matiza. Nessa área da frente, eu coloco marrom Van Dyck, terra de siena queimada, um pouquinho de sombra queimada, para fazer um detalhe aqui da frente dele. Deixo o espaço que tem nesse detalhe da frente e vou pegando sombra queimada junto com o Cris de Pane e terra de siena. Com o branco e o pincel já um pouco com carga de tinta, já faço esse detalhe de dentro e vou clareando um pouquinho mais. Nas partes escuras eu vou colocando sombra queimada e as partes claras um pouquinho de branco. Com um pouquinho do amarelo ocre para dar um tom mais claro. É a mesma ideia do cavalo, né? Só que eu tô puxando um pouco mais para o marrom e um pouco mais avermelhado. Mas se você quiser seguir a cor exata que tá lá, você usa as cores bem mais escuras.
E eu escolhi usar um pouco do marrom bondique terra de siena, amarelo ocre, e clareou um pouquinho mais. Agora eu continuo com sombra queimada, pego um pouco do marrom bondique e vou subindo aqui com essa tonalidade. Cris de pano sempre junto para ficar um tom mais escuro e fazer o sombreamento, volume e profundidade que tiver dentro da imagem. Nas partes que são mais acinzentadas, eu vou colocando o cris de pane junto com sombra queimada. E as mais claras eu coloco sempre o amarelo ocre ouro ou o amarelo ocre. Para as cores avermelhadas eu utilizo marrom bondique e terra de siena queimada. Pontos claros eu utilizo um pouco do nápoles, um pouco do branco. E vou continuando com as partes mais escuras aqui. Sempre quando eu mudo de cor, eu sempre limpo o pincel antes, né? Ou no pó-solve, quando é muito escuro, e vou trabalhar com uma cor clara. Ou no próprio pano até tirar o resíduo para que eu possa trabalhar ali com aquela cor. Aqui nessa parte, pontos claros, eu vou fazendo a tonalidade e depois eu venho com o branco, aqui eu estou utilizando sombra queimada e cris de pano. Venho com o branco fazendo o volume e o detalhe nessa área aqui. Toda vez que você fizer algo que tenha uma cor clara, você deixa o espaço e com o próprio resíduo do pincel você vai conseguir um tom mais claro naquela parte que você está pintando e vai dar o volume. Eu estou utilizando 0 para fazer os detalhes. Faço um sombreado aqui embaixo para ficar mais aparente. E aqui eu vou consertar um pouco mais essa área de trás para ficar mais visível a área e o detalhe da frente. Com o cris de pane e um pouquinho de branco. Aí consegue destacar um pouquinho mais essa frente dele. Peguei sombra queimada e tô fazendo os detalhes aqui, as partes escuras e um toque com branco. Pego um pouquinho do amarelo ocre para dar uma tonalidade mais clara e destacar essa frente. Por que eu fiz isso? Que ficou muito escuro e na hora que eu coloquei essa parte
a frente da imagem, ela não estava aparecendo. Então, para que ela sobressaia, eu tive que clarear a parte de trás um pouquinho. Dependendo do ângulo de luz, né, que vem da esquerda para a direita, então tem como ser um ponto mais claro atrás, sem preocupar muito com a sombra. Eu vou pintar a parte toda dele aqui na frente e deixando os pontos para fazer o volume mais claro. Sombra queimada e o cris de pane. Um pigmento de amarelo ouro. Vou deixar uma tonalidade mais dourada da frente aqui dele. E tudo isso eu faço com 0. Algumas vezes eu pego o pincel maior. Então, para fazer aqui, eu tô trabalhando com uma simulação de uma tela, né? Eu fiz com papel Paraná e base acrílica. Então, ficou em miniatura, para que eu pudesse fazer esse trabalho um pouquinho mais rápido. E aí, eu trabalho muito com 0. Se você fizer com um quadro maior, você vai conseguir fazer com um pincel maior e não vai ter tanta dificuldade. Continuando aqui, eu vou trabalhar com ouro e o ocre. Aproveito e já coloco onde tiver o detalhe, já vou colocando, aproveitando a carga da tinta, fazendo as marcações. E vou continuar aqui com a parte mais acinzentada, que o cris de pane ele puxa mais para o azulado. Então ele é ótimo para fazer até cor de metal. E aí vai ser muito bom para pintar o detalhe aqui do acessório dele. O amarelo Nápoles eu coloco um pouco aqui e junto com o ocre. Esse amarelo Nápoles ele tá parecendo um amarelo claro, né? Mas ele é o Nápoles. Na imagem ele aparece um pouco de amarelo claro. Coloco uns pigmento branco, uns pontos e vou matizando essa cor. E vou colocando aqui um pouco mais de Nápoles com branco. Uma sombra queimada faço aqui embaixo da frente dele. Coloco a parte de baixo também. E continuo com as tonalidades escuras. Sombra queimada. E o cris de pane. Vou subindo. E você seguindo esse desenho, você não vai se perder. Agora não pode deixar de olhar para a imagem sempre e indo aos poucos, com muita paciência, você vai conseguir fazer uma réplica perfeita. Vou clarear aqui com branco. Para fazer o tom acinzentado, eu pego o cris de pane. E aqui eu peguei o amarelo Nápoles para fazer um tom mais bege. Com sombra queimada, dou os detalhes aqui.
Cris de pane, vou fazer um tom mais acinzentado com branco. E faço essa lateral da frente. Aqui é a parte do nariz dele, do lado direito dele. E vou tonalizando essa parte aqui, deixar um espaço de branco, deixar o espaço branco para fazer com branco. Com sombra queimada e cris de pane, eu vou fazer dentro da narina dele. Faço as marcações escuras, para depois eu vir fazer com as tonalidades de pigmentos brancos. Clareio, aproveito a tinta, a carga que tá no pincel e vou com branco, aí vai ficar a tonalidade meio acinzentada, que é como tá na imagem. Eu faço a aplicação e depois eu volto, limpo e venho matizando as cores. Porque não é só depositar a tinta, você tem que matizar sem sumir com as duas cores, né? Para suavizar aquela marcação e não ficar tão pesada e carregada. Vamos fazer essa parte de dentro aqui. E matizar a parte de fora. Vou subindo aqui com cris de pane e sombra queimada. Pego um pouquinho do branco e faço os pontinhos mais claros aqui com branco. Agora, toda essa área, a extensão é branca, né? Pegando cris de pane. Vai deixar um pouco meio acinzentado essa área todinha aqui. Então, eu deixei ela em branco para fazer ela e deixar mais destacada. Faço o sombreado aqui da rédea para dar um volume, né? E perceber que tá acima dele, né? Aqui na parte da frente dele. E não faz parte dele, né? Que se você não definir essa imagem aqui, você não vai entender o que é. Então, eu matizo com o próprio zero, sem desmanchar, sem sumir com a cor, mas aí eu vou suavizando essa parte todinha aqui da frente. Destaco um pouquinho mais com branco, as partes brancas, depois eu conserto aqui, matizando com escuro, que é o sombra queimada, terra de marrom Van Dyck.
Então, marrom, sombra queimada, eu vou contornar aqui e dar mais profundidade nessa área aqui, para fazer um sombreado abaixo dessa régia dele aqui. Com o branco eu vou marcando onde tem pequenas luz, né, de claridade das partes dele, e vou matizando depois para suavizar essa área. Então, as partes escuras são sombra, as partes claras são luz. Então, você tem um trabalho de luz e sombra, volume, profundidade. Então, você está fazendo praticamente um trabalho completo aqui e aprendendo como se faz. O branco, ele serve muito para fazer volume e dar uma impressão que a imagem está 3D, né? Aquela imagem mais volumosa. Com marrom Van Dyck e cris de pano, eu vou fazendo umas marcações a mais. Peguei um pouquinho do branco e clarei um pouquinho mais. Onde haver necessidade, eu vou colocando. Peguei um pouco mais do cris de pano e sombra queimada e vou deixar um pouco mais profundo aqui. Nessa parte da fivela dele, fica atrás, né? Então é vazado aqui no metal. Então eu já coloco a sombra e pintei atrás. Para quando eu fizer a fivela, já tá pronto por trás e não ter esse trabalho de estar corrigindo. Sombra queimada, cris de pano e marrom Van Dyck. Eu vou fazer aqui a parte dele, essa área dele aqui, né? Meus alunos falam que é a bochecha. Você faz por ter a luz não atravessar tanto, tem um pouco de sombreado. Então você faz a parte escura e dá o volume com o branco. Para sobressair mais essa área aqui e não ficar tão escuro. Com o próprio zero eu consegui fazer, mas se você estiver pintando num quadro maior, você consegue fazer com pincel maior. Aqui, esse detalhe que eu tô fazendo é a veia dele, né? Então, eu fiz a marcação primeiro com branco e depois eu venho fazendo a profundidade ao lado com sombra queimada. Então, se faz aquela marcação e vem ao lado, dando a profundidade, e aí sobressai em cima. Então, aqui, como não sei se na imagem você consegue visualizar, mas eu acho interessante colocar os mínimos detalhes na tela e ficar um belo trabalho com detalhes, né? Que as pessoas que não pintam, mas são admiradoras. Peguei o pincel 4 aqui, vou passar nessa área e vou deixar todas as partes escuras marcadas. O que é marcadas? Onde tem a mesma cor, eu vou colocando já para facilitar o adiantamento da pintura.
Eu voltei aqui, usei a tinta que eu tô trabalhando lá em cima para aproveitar e já seguir um pouquinho aqui embaixo. Para não ficar muito longo o vídeo, eu dividi ele em duas partes. Então, eu te espero lá na segunda parte, nesta linda pintura.